Bem, nessa página, a resolução de mais uma questão da prova do Enem, ano 2015. E o enunciado a gente vai avaliar, ele diz: a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íon nitrato, NO3-, para 0,009 mol por litro, ou 0,009 molar, em um tanque de 5.000 litros. E para isso, ou melhor, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio a 90 gramas por litro. Ou seja, enquanto aqui ele me dá a concentração molar do nitrato, aqui ele me dá a concentração comum da solução nutritiva. Aí me dá as massas molares de nitrogênio, oxigênio e cálcio, respectivamente 14, 16 e 40. E continua. Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Então, as alternativas já sabem que tem unidade litros. Muito bem. O que me interessa aqui é que eu só tenho, ou melhor, ele, o produtor, só tem nitrato de cálcio a 90 gramas por litro. E é essa solução que ele quer saber o volume que ele vai adicionar a um tanque de 5 litros, 5.000 litros, tá? Para poder ter uma solução molar de íons de nitrato de 0,009 mol por litro. Então, quer dizer, a gente tem que partir daqui. Só o que agora me interessa é que o problema não me deu a formulação da solução nutritiva. E tudo depende dela. Todo o meu raciocínio vai depender disso aqui. Portanto, o primeiro passo vai ser a formulação do nitrato de cálcio. Lembrando que o cálcio pertence aos metais alcalino-terrosos, segunda coluna, o grupo 2A. Todo elemento desse grupo tende a perder 2 elétrons, se transformando no íon num cátion bivalente, Ca+2. O íon nitrato já é dado -1, está aqui, ó, é um radical. O grupo de átomos todo tem carga -1. Para a formulação, só para lembrar, primeiro é o cátion positivo, depois é o ânion negativo, ou o íon positivo, depois o íon negativo, ou o menos eletronegativo, depois o mais eletronegativo, como você quiser. Lembrando que o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Portanto, o macete é a gente cruzar. Esse 2, lembra que a carga só fica em cima. Quando vier para baixo é quantidade, é valor absoluto. O 2 daqui vai multiplicar todo o radical em O3. Portanto, eu tenho que abrir parênteses, porque esse 2 vai multiplicar os 3 oxigênios e 1 nitrogênio. Na realidade, agora eu tenho 6 átomos de oxigênio e 2 átomos de nitrogênio. E esse 1 aqui vai multiplicar a quantidade de cálcio. Como 1 já está sendo representado pelo próprio símbolo, eu não preciso colocar. Então, aqui o 1 vem para cá, está aqui, e o 2 vem para cá, está aqui. Essa é a fórmula do nitrato de cálcio. Segundo passo, como ele fala em íon, eu sou obrigado a dissociar esse sal ou colocar em solução, água. Quando isso aqui é colocado em solução aquosa, ele se dissocia. O cálcio se separa do radical nitrato. E eu já vi que o cálcio tem carga +2 e o nitrato -1. O que interessa para mim, tá vendo esse 2zinho aqui? É a quantidade de mols do ânion, do íon NO3-, nitrato. Como aqui só tem um cálcio, eu só tenho 1 mol de cálcio. Então, pela dissolução ou dissociação de 1 mol de nitrato de cálcio, eu obtenho, para cada mol de nitrato de cálcio, 1 mol
do cátion cálcio e 2 mols do ânion nitrato. Isso tem que ficar bem claro. Então, eu formulei, eu dissociei, fiz a dissolução em água, e agora eu vou calcular, já que eu dependo dele para tudo, eu vou calcular, gramas por litro, eu vou calcular a massa molar do nitrato de cálcio. Eu tenho um cálcio, cada cálcio vale 40 gramas, 1 vezes 40, 40. Lembre-se que eu tenho 2, nitrogênios, cada nitrogênio vale 14 gramas. 2, que é esse carinha aqui, vezes 14, que é a massa molar do nitrogênio. E o oxigênio, lembra que eu tenho 6 átomos. 6 vezes a massa do oxigênio, 16 gramas. 40 mais 28 mais 96. Massa molar do nitrato de cálcio, 164 gramas por mol. Ponto final. Então, 1 mol, 164 gramas. Até aqui, eu não entrei ainda no cálculo estequiométrico. Eu não entrei no desenvolvimento estequiométrico. A partir de agora, sim. Lembrando que eu tenho que partir da quantidade de solução nutritiva. Para ser, isso em litros, tá? Volume. Para ser diluída em 5.000 litros num tanque, para conseguir ajustar a concentração de nitrato em 0,009 mol por litro. Então é evidente que isso aqui é fundamental. Para cada mol de nitrato de cálcio, eu produzo 2 mols de íon nitrato. 1 mol de nitrato de cálcio, 2 mols de íon nitrato. Cálculo da massa de nitrato de cálcio para produzir, já que aqui eu tenho concentração, para produzir a minha concentração de NO3-, ou melhor, 0,09 mol por litro de NO3-, concentração molar. Como aqui é massa, eu quero a massa, em vez de mol, eu vou usar 164 gramas, porque é a correspondência em mol, 164 gramas por mol. Em cada mol, 164 gramas. Um mol corresponde a 164 gramas. O que produz 2 mols de nitrato na sua dissolução. Em outras palavras, para cada mol dissolvido, eu tenho 2 mols de nitrato produzido. Para cada 164 gramas dissolvidas de nitrato de cálcio, eu tenho 2 mols de nitrato produzidos. Agora, em 0,009 mol, que eu quero para minha concentração, qual é a massa de nitrato de cálcio? Esse é o quarto passo. X vezes 2 é igual a 164 vezes 0,009. O que vai dar X igual a 0,738 gramas de nitrato de cálcio. Então veja que eu estou falando em mol por litro. Isso aqui é mol, tudo isso aqui é mol por litro. Tudo isso está em 1 litro. Lembra que a minha concentração molar, estou partindo daqui, preste atenção. Então, o quinto passo, ou o segundo passo da estequiometria, é o cálculo da massa de nitrato de cálcio em 5.000 litros. Aqui é para 1 litro, então está aqui, em 1 litro eu tenho 0,738 gramas. Então, só para relembrar, isso aqui é mol por litro. Então, essa quantidade de mol está em 1 litro. Essa massa que eu calculei está em 1 litro. 1 litro de nitrato de cálcio corresponde a 0,738 gramas. Perfeito? Para produzir 0,009 mol. Em outras palavras, se 164 gramas de nitrato de cálcio dissolvido em água produz 2 mols de nitrato, 0,738 gramas de nitrato dissolvido em água vai produzir 0,00 mol de nitrato. Isso dissolvido em 1 litro de água. Então, em 1 litro de solução, eu tenho essa quantidade de nitrato de cálcio. Em 5.000 litros, quanto eu vou ter que ter? 3.690 gramas. Esse é o quinto passo.
é saber qual é a massa de nitrato que eu tenho que adicionar ao tanque de 5.000 litros para manter a concentração do nitrato em 0,009 mol por litro. Massa de solução nutritiva, 3.690 gramas. Aí eu vou para o quinto e último passo, cálculo do volume da solução nutritiva. Concentração comum, já é dada aqui, ó, 90 gramas por litro. Portanto, em 1 litro, 90 gramas. Portanto, os 3.690 gramas, quantos litros eu tenho? 41 litros de nitrato de cálcio. Pô, gente boa, é difícil? Não. É trabalhoso? É. Precisa se concentrar? Claro. Eu tenho que ter base para responder, para resolver um problema desse? Evidente. Então, quer dizer, tudo aqui depende de quê? Do entendimento do enunciado. E, mais uma vez, eu afirmo, é uma questão que requer tempo. Então, antes de qualquer coisa, peguem as questões mais fáceis, que você vai resolver com mais rapidez. Deixa essas de cálculo mais elaborado, que requer maior tempo de concentração, de cálculo, para chegar na resposta, raciocínio, para depois. Porque até você entender o que o cara quer aqui, sair no raciocínio, elaborar o raciocínio da questão para chegar na resposta, requer tempo. E eu garanto que você não vai demorar só 3 minutos e meio para resolver uma questão dessa. Aqui não, aqui a gente demora muito porque a gente vai explicando cada passo. Então aqui 1, 2 e 3, tranquilo. No quarto passo, eu quero saber a massa, tá, de nitrato de cálcio que produz essa quantidade de mol em 1 litro de água de solução. E aí eu faço a relação que já está aqui. Tendo a massa de nitrato, eu sei que é para 1 litro de solução. Para 5.000 litros, a massa é calculada. Aí eu entro na minha concentração comum, que é gramas por litro. Então, se ele me dá a concentração de 90 gramas por litro, é que para cada litro de solução de nitrato de cálcio, eu tenho 90 gramas do sal. Se eu quero 3.690 gramas, qual é o volume que comporta essa nova massa? T vezes 90 é igual a 1 litro vezes 3.690. T igual a 41 litros. Letra B é a nossa resposta. Gente boa, fantástico o problema. Só que, continuo batendo na mesma tecla, é um problema que requer um determinado tempo para elaborar o raciocínio e chegar na resposta. Portanto, se puder, faz as mais fáceis. Deixa esse para o final. Valeu, gente boa. Até a próxima resolução. Grande abraço.